Meu nome é Aimee, eu sou professora e psicopedagoga, especialista em inclusão, e eu trabalho bastante, principalmente com aulas, treinamentos e palestras. Então, uso muito as apresentações no meu dia a dia. Bom, tive contato aí, entrei no mundo das apresentações, mais ou menos quando eu entrei na faculdade, né? E as apresentações eram utilizadas para apresentar o conteúdo, tanto em aulas, né, eu como aluna, e em apresentações de trabalho, seminários, essas coisas. Os slides, famosos slides, eram nada mais nada menos que uma extensão da lousa. Ao invés de escrever na lousa, a gente colocava o conteúdo nesses slides. Então eram aqueles slides fundo branco, com muito texto, que as pessoas ficavam copiando, né? Naquela época a gente não tinha nem celular para ficar tirando foto do slide, a gente ficava copiando dos slides e era muito texto, muito cansativo, letras pequenas, basicamente isso. Tudo começou a mudar, principalmente durante a pandemia, quando todo mundo e todos os tipos de trabalho imagináveis e inimagináveis foram para o online. Era muito cansativo, né, parecia que você estava só, absorvendo um conteúdo que você tinha que decorar e às vezes você tinha que escolher se você prestava atenção no dado que estava sendo apresentado no slide ou na pessoa que estava falando. Quando não, a pessoa simplesmente lia os slides, então as apresentações eram basicamente isso, né, os slides eram lidos integralmente ou então a pessoa explicava e o grosso ficava dentro do slide, então você tinha que dar conta de copiar enquanto prestava atenção, e o que tornava principalmente as aulas muito cansativas, muito maçantes, e a gente se dispersava, não prestava atenção, não absorvia o conteúdo inteiro. Quando eu tinha que criar as apresentações, era também um grande desafio, né? Primeiro porque eram todos do mesmo modelo, né? Basicamente um fundo branco, quando a gente queria inventar um pouquinho, a gente mudava uma cor de fundo, colocava uma imagem, colocava uma foto. O grande benefício do slide em comparação com a lousa basicamente era poder pôr algumas imagens, mas ainda assim era um desafio muito grande, porque você queria condensar tudo o que você ia falar, mas ao mesmo tempo parecia que você tinha uma obrigação de pôr tudo aquilo no slide. Foi um grande divisor de águas quando começamos a entender que o slide ele é só um aparato para te ajudar a fazer uma boa apresentação, e não que o conteúdo integral da apresentação tem que estar ali, né. Então a gente já conseguiu melhorar bastante a qualidade dessas apresentações sem aqueles textos gigantes que quase não cabia na tela. Eu conheci o trabalho do Márcio através dos slides, né, eu já era uma amiga pessoal dele e quando ele falou para mim que ele ia começar a trabalhar com isso, eu achei muito legal, principalmente porque eu já havia assistido algumas apresentações dele, eu tive o prazer de estar acompanhando a banca de defesa do mestrado dele, e eu vi que ali já tinha alguma coisa diferente, não estava uma apresentação igual à de todo mundo, né. E aí quando ele começou a se aprofundar mais nisso, trabalhar mais dentro disso, eu senti que era a pessoa certa para me ajudar, principalmente nesse momento, igual eu falei, durante a pandemia, né, onde tudo foi para o online e o maior desafio meu como professora era prender a atenção nos alunos e fazer aulas menos maçantes e mais interativas. E o recurso principal para a gente fazer isso era através de apresentações de PowerPoint. Logo que eu comecei a ver, os trabalhos do Márcio no Instagram e comecei a reparar que aquilo ali realmente prendia a minha atenção, eu tive certeza que o investimento no curso ia ser muito bom, porque iria fazer com que eu também conseguisse apresentar, esses trabalhos para os meus alunos e receber esses mesmos resultados, que eram pessoas absorvendo o conteúdo e tendo a atenção voltada para minha apresentação, sem ficar disperso, sem ficar algo maçante, algo muito cansativo. E realmente isso se concretizou. A partir do momento em que eu comecei a aplicar o método nas minhas aulas, isso foi uma transformação muito grande, tanto para mim, que comecei a ficar mais animada para preparar e para fazer, porque eu percebi que não era somente uma forma de apresentar as coisas, eu poderia buscar modelos, eu poderia usar ferramentas do PowerPoint que eu nem sequer sabia
que existiam, eu achava que aquilo lá era o método mais avançado de Photoshop. E não, tem tudo ali que a gente pode usar o próprio PowerPoint para fazer. Eu descobri que dava para deixar o painel muito mais interativo e prender a atenção dos alunos. Então, essa motivação que eu tinha para preparar as minhas apresentações se transformou dentro da sala de aula também como resultado a partir dos momentos que os alunos começaram a ter mais atenção. E depois, quando eu tive um convite para fazer uma palestra sobre o autismo, a primeira palestra que eu fiz, eu chamei o Márcio prontamente e ele me ajudou a estar preparando uma apresentação que fosse realmente visualmente atrativa e que contesse os tópicos principais para fazer com que as pessoas pudessem entender aquilo que eu estava falando. Então, o slide deixou de ser a atração principal das minhas apresentações para ser um suporte que fizesse com que tudo que eu estava falando ali fosse ilustrado de maneira clara, de maneira objetiva e de forma de fazer as pessoas realmente prestarem atenção na apresentação como um todo. E não, como eu falei antes, que a gente ficava dividindo a atenção entre o apresentador e o slide, o que eu copio, o que eu leio, onde que eu presto atenção. Eu tive vários feedbacks, eu tive uma aluna que eu ajudei a preparar um TCC, por exemplo, né, utilizando o método, e toda a banca dela pediu o arquivo, porque estava muito bom. Na minha palestra também, muita gente quis saber como é que eu fiz, quais que foram os recursos que eu utilizei para transformar, né, a palestra em algo tão bom, tão relevante, porque não era somente o conteúdo ali, mas a forma como as apresentações em PowerPoint me ajudaram a ilustrar o que eu estava falando. Então, todos os feedbacks que eu tive das palestras e das aulas foi como estava claro tudo o que eu estava falando. E se a pessoa tinha alguma dúvida quando eu usava algum termo técnico, alguma coisa, rapidamente elas olhavam para a apresentação em PowerPoint e conseguiam fazer aquela associação. Então, não era mais aquilo de ficar procurando dentro de um texto enorme o que estava sendo falado. E sim, trabalhando em conjunto comigo. Enquanto eu ia falando, o slide ia ilustrando exatamente aquilo que a pessoa precisava saber. E eu fui muito, muito elogiada e convidada para muitas outras palestras depois disso.